fazer um breve resumo sobre a lei de Newton e como elas podem se aplicar a foguetes. A primeira lei diz que quando uma força resultante sobre um corpo é zero, ele se mostra com velocidade constante ou nula, caso esteja em repouso. Isso implica uma tendência que o corpo tem que permanecer se deslocando, uma vez que iniciado o movimento, ou parado caso esteja em repouso. Isso é o resultado da propriedade chamada inércia. Em resumo, a força resultante vai ser sempre nula. Em relação a foguetes, se dá quando ele fica livre de ações gravitacionais e seu motor é desligado. O que vai manter ele em movimento é a inércia. Na segunda lei, a força resultante não será nula, logo pela aceleração, e a força resultante será dada pelo produto da massa pela aceleração. Por serem dois vetores, a força resultante e a aceleração terão o mesmo módulo de direção e sentido, e em um foguete, a resultante das forças que atuam nele se dá pela diferença entre o empuxo e o peso do foguete. Para que ele suba, o empuxo tem que ser maior que o peso do foguete. Já na terceira lei, ela diz que uma força atuando sobre um corpo é sempre o resultado de uma interação com outro corpo. Com isso, podemos dizer que se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, que seria a ação, o corpo B irá exercer a mesma força sobre o corpo A, que seria a reação. De mesmo módulo, direção, porém sentido oposto. Em um foguete, vemos isso em decolagem, pois a pressão exercida pela queima do combustível vai gerar a reação que é fazer o foguete subir. Conservação do momento linear. A conservação do momento linear se dá pela terceira lei de Newton, que é pela expulsão de gases, e por conta dessa expulsão, essa força resultante, esses gases empurram o foguete para frente, né? Sendo assim o sistema foguete combustível. A partir disso, quando varia o tempo, vai variar a velocidade e assim também varia a massa. A gente vai fazer a equivalência aqui, né? No primeiro instante lá, vamos chegar aqui a isso igual a menos velocidade de exaustão, que isso aqui, velocidade menos velocidade de exaustão, seria a velocidade do gás, menos a massa ΔM, que é a massa perdida do combustível e foguete. Isso aqui é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais dm sobre dt, menor a velocidade, que é dv sobre dt. Quanto menos dm sobre dt, quanto mais velocidade, né, que é dv sobre dt. Pessoal, agora vamos falar sobre a conservação do momento linear no caso de um foguete. Então, nós temos um foguete no instante t, com massa m e velocidade v. Passa-se um tempo, ΔT, nós vamos ter agora um novo instante, t mais ΔT. Nesse novo instante, a velocidade e a massa variaram. A velocidade agora é a velocidade anterior mais a variação da velocidade. A massa também variou, é a massa anterior mais a variação da massa. Nós temos também um combustível sendo expulso do foguete em forma de gás. Esse gás ele vai ter uma massa, que é a variação da massa durante esse tempo. Esse gás ele vai ter uma velocidade. A velocidade dele vai ser igual à velocidade do foguete menos a velocidade de expulsão do combustível. Essa velocidade de expulsão do combustível ela é própria da química da queima do foguete. Então, fazendo as contas de conservação do momento linear, igualando o inicial ao final, nós vamos chegar a uma força. Essa força é chamada de força de empuxo, que é o que faz o foguete se movimentar, através da ação e reação. Aqui nós temos um foguete com a disposição de centro de massa e centro de pressão. Esse aqui é a configuração ideal, em que o centro de massa fica acima do centro de pressão. Imagine que essa caneta aqui é um foguete. O centro de pressão é um ponto onde existe a resultante das forças atuando no foguete. E essas forças podem fazer o foguete tender a inclinar a um lado ou outro. E o centro de massa estando acima do centro de pressão vai fazer uma reação, uma força de reação contrária, tendendo ao lado oposto, tentando manter o equilíbrio da trajetória do foguete. No caso contrário, ele tenderia a inclinar e perderia a trajetória.
Bom, agora vamos demonstrar a resolução da questão 14 da segunda lei de exercício, onde foram nos dados algumas informações sobre o foguete Saturno V. E temos aqui alguns dados, né? Que é a massa inicial, a taxa de combustão e a força de impulso. Na questão A, ele pediu para determinar a velocidade de exaustão em relação ao foguete. Temos a relação força de impulso é igual à velocidade de exaustão essa taxa de combustão. Passamos o R que está multiplicando para o outro lado, dividindo na força de impulso, e agora substituindo os valores e calculamos. Temos que a velocidade de exaustão é igual a 2,46 km por segundo. Na B é pedido o tempo de queima total de combustível, mas primeiro vamos calcular a massa do combustível. Substituindo os valores aqui, temos que a massa do combustível é igual a 2,08 vezes 10 na sexta quilos. E agora vamos descobrir o tempo de queima. O tempo de queima substituímos aqui a massa do combustível dividido pelo R, que é o tempo de a taxa de combustão. Isso dá 150 segundos. Na questão C é pedido a aceleração no lançamento do foguete. Temos que a derivada da velocidade em função do tempo é igual a VE dividido pela massa inicial, que multiplica a taxa de combustão menos a gravidade. Substituímos os valores e temos a aceleração inicial do foguete Saturno V, que é de 2,14 metros por segundo ao quadrado. Mudando aqui para a questão D, que é pedida a aceleração antes de acabar todo o combustível. Primeiro descobrimos a massa final do foguete, e substituindo os valores aqui é igual a 7,7 vezes 10 na quinta quilos. E agora calculamos a derivada da velocidade em função do tempo, substituindo os valores, e temos que a aceleração final é igual a 34,45 metros por segundo ao quadrado. Para finalizar, foi pedido na questão E a velocidade final do foguete. Substituímos os valores aqui, já sabidos, e temos que a velocidade final é igual a 1,75 km por segundo. Sobre o Open Rocket, falando um pouco agora sobre o aprimoramento do foguete, tivemos diversas mudanças e durante essa adaptação projetamos um foguete de PVC com um motor E30-7, tamanho de 46 cm, diâmetro 5 cm, a massa com motores 643 gramas, do qual 43 gramas é só de combustível, no caso do motor. Conseguimos um apogeu de 150 metros, como pode-se observar na simulação. O foguete sofre uma rápida aceleração, com mais de 60 metros por segundo ao quadrado, e a sua velocidade responde até 50 metros por segundo, e vai diminuindo até 6 segundos, onde o foguete atinge o apogeu de 150 metros e o paraquedas é acionado. Com o paraquedas ativado, a velocidade vertical fica negativa e a aceleração tende a zero, reagindo contra a gravidade. Com isso, o foguete demora um pouco mais, cerca de 12 segundos, até a sua chegada ao solo.